José de Souza Saramago nasceu em 16 de novembro de 1922. Portanto, neste ano, neste mês e neste dia, se você estiver vendo o vídeo no dia que ele foi publicado, se celebra o centenário desse escritor importantíssimo. Ele foi o vencedor do Nobel da Literatura de 98 e do Prêmio Camões de 95. E o Saramago é conhecido pelo seu estilo de escrita muito particular. Ele usa a pontuação de uma maneira muito diferente nos seus livros, com frases muito extensas, o uso de muitas vírgulas e sem travessões para delimitar os diálogos. Isso pode parecer confuso no início da leitura, mas depois a gente acaba se acostumando com esse estilo e a leitura até se torna mais fluida, porque realmente parece uma conversa com o leitor. O Saramago era muito questionador e ele trazia muitas provocações nas suas obras. Ele escreveu mais de 18 romances, além de contos, crônicas e poesias. Eu já trouxe o livro dele aqui no ano passado, Ensaio sobre a Cegueira, e hoje, em homenagem ao centenário dessa figura tão importante para a literatura, a gente vai falar de outro livro dele, As Intermitências da Morte. Olá, pessoa que está me assistindo, eu sou a Mariana Ramiro e é um prazer te receber aqui no Ressaca Cultural. Como eu já falei na abertura, hoje a gente vai falar sobre o livro As Intermitências da Morte, do Saramago. Imagina que um dia as pessoas de um país fictício simplesmente param de morrer. A morte para de trabalhar. A princípio, isso parece até uma coisa positiva para muita gente. Afinal, não é um sonho de muitos poder viver eternamente? A imortalidade é uma coisa que ronda o nosso imaginário, né? Que nos instiga, que nos fascina. A gente vê filmes, séries, lê livros, ouve histórias e lendas sobre personagens imortais a vida inteira, né? Vampiros, heróis, vilões, deuses, bruxas, bruxos e até pessoas que são aparentemente comuns como nós, que não têm um superpoder ou não são seres sobrenaturais a princípio. Inclusive, a primeira obra de literatura que se tem notícia na história, a Epopeia de Gilgamesh, que foi escrita 2000 anos antes de Cristo, também é sobre isso. Esse é um poema mesopotâmico sobre a busca do rei Gilgamesh pela imortalidade depois que um amigo seu é morto. E até na vida real essa busca existe, né? Nos tempos medievais, os alquimistas buscavam a fórmula para a criação da pedra filosofal, que seria capaz de transformar metal em ouro e de produzir o elixir da vida, como uma poção que seria capaz de curar todas as doenças e de fazer com que o seu possuidor fosse eternamente jovem. Talvez você já tenha ouvido sobre a pedra filosofal em Harry Potter, né? Mas pois é, não foi a J.K. Rowling que criou essa história do nada. E até hoje os cientistas continuam nessa busca de maneiras para retardar a nossa morte o máximo possível, de aumentar a expectativa de vida das pessoas. Eu até fiz um vídeo sobre o livro Homo Deus, que eu vou deixar aqui em cima, onde eu falo sobre essa busca pela amortalidade, que seria a ideia de que as pessoas, claro, as pessoas que têm condições e acesso a tratamento de saúde caros, não morreriam mais de doenças ou de causas naturais. Depois vai ver o vídeo para entender um pouquinho mais sobre isso. Mas enfim, tudo isso para falar que esse é um assunto que realmente está no nosso imaginário, que desperta curiosidade, o interesse de muitos de nós e que é muito fascinante. E o Saramago trouxe esse assunto aqui no livro, mas ele é um crítico e ele aproveita esse assunto para fazer uma crítica aos valores da sociedade, à igreja, ao Estado, enfim. A não morte dessas pessoas no livro não significa que elas vão poder desfrutar dessa vida eterna. Os doentes terminais, por exemplo, continuam doentes terminais, muitas vezes em estado de coma, quase vegetativo. Eles só não morrem, não dão o próximo passo ao que seria o caminho natural. As pessoas que sofrem acidentes também, às vezes elas ficam moribundas, agonizando, mas também não conseguem morrer. E isso começa a gerar vários tipos de questões e de problemas, como, por exemplo, o que fazer com essa massa de pessoas que começa a se acumular nos hospitais e nas casas de repouso. Como a Previdência vai ser capaz de dar conta dessa população que envelhece de uma maneira nunca antes vista e não morre? Como fica a igreja sem a morte e, portanto, sem a ressurreição também? Alguns grupos vão tentar lucrar nesse cenário, outras pessoas vão se dar conta de que elas querem morrer ou que querem que os seus parentes
finalmente morram, já que vivendo eles também não estão. E o Saramago vai trazendo todas essas reflexões de uma maneira muito sarcástica, bem particular dele, nessa conversa com o leitor ao longo do livro. O livro é dividido em duas partes, é quase como se fossem duas histórias diferentes. Na primeira, apesar da morte estar onipresente na narrativa por ser a causadora desse caos social, e o objeto de curiosidade e até de desejo de muitas pessoas, a gente não fixa em nenhuma história em especial. A gente acompanha o cenário desse país de uma maneira mais ampla, com algum destaque para uma história ou outra em alguns momentos. E aí tem uma parte que eu considero meio transitória entre esses dois livros, e a segunda parte, que é quando a morte se torna uma personagem de fato, ela é personificada e a gente a acompanha na sua busca por um ser humano em particular que desafia os seus novos métodos e resiste ao seu chamado. Eu confesso que essa mudança brusca no tom da narrativa e no caminho da história não me agradou tanto no início, porque ela se distancia muito da primeira parte do livro. Pra mim, se tivesse acabado na primeira parte, já teria sido um ótimo livro. Mas a segunda parte tem o seu valor, inclusive ela é a parte preferida de muita gente, porque ela humaniza a morte sem deixar de trazer as reflexões que estão presentes ao longo de todo o livro, e tem também umas passagens muito bonitas, com o estilo do Saramago sempre presente. Seja a morte como for, uma figura esquelética, vestida toda de preto, ou personificada na forma de uma mulher, ou um espectro, uma ideia, apesar do fascínio do ser humano pela imortalidade, talvez ela seja de fato necessária, até para dar sentido à vida. Esse foi o segundo romance do Saramago que eu li. Eu ainda estou bem longe de conhecer toda a obra dele, mas eu gostei muito do que eu li até agora e continuo recomendando. Então, se você ainda não leu esse livro ou nenhum outro do Saramago, aproveita esse momento de celebração do centenário e vai conhecer as obras dele. Não deixa que a morte te encontre antes que você tenha lido alguma coisa desse autor. E se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui, de compartilhar com os amigos e de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!